Olha o que o Maurinho falou, cara. Ele não tira o Botafogo da cabeça. Tomara que o Igor Jesus faça 2 gols hoje e calhe a boca desse idiota. E também o John Textor no final de semana maravilhoso de sorte, de bunda virada pra lua aí dele. Band Esporte Clube, Gigante Glorioso, canal do TF aí com o pré-jogo aí do Theo Dantas, que faz um ótimo trabalho, análise dos times visitantes, dos times rivais, vamos dizer assim, né? Então, link do canal do TF, do Gigante Glorioso aqui embaixo, dá uma moral pra eles lá, segue eles. E vamos reagir aqui ao conteúdo sobre Botafogo e Flamengo. E também o final de semana impecável de John Textor, que tá aí com a bunda virada pra lua, dando sorte. Tomara que continue a sorte hoje, iluminando o Botafogo também, porque iluminou os times da Liga, o Crystal Palace campeão, o Lyon classificado para a UEFA Europa League. Então, vamos lá, Textor. Guarda um pouquinho de sorte pra gente hoje, para fechar o final de semana com chave de ouro. Vamos lá, vamos reagir aqui aos programas e daqui a pouco a gente conversa mais. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, vambora. É o caso do Hendrick, eu creio que sim, ele conhece o jogador, né? Conviveu com ele, conhece bem, e não faria sentido não convocá-lo. Vai convocar o Igor Jesus? É possível, né? Aí chama o Ramon Menezes, ou algo do gênero, para estar na seleção. Eu acho que ele vai levar o Hendrick. Agora sobre clássico no Rio de Janeiro. Tem Flamengo e Botafogo, reedição da Supercopa. Vambora. Seria esse o melhor Botafogo desde a chegada de Renato Paiva? E já vão 6 jogos e 5 vitórias. Nos últimos 6 jogos só perdemos com o Bahia. E de facto temos que mudar a cara do que é jogar fora para sermos mais competentes, crescermos nas tabelas classificativas e lutarmos por títulos. E o Flamengo de Felipe Luiz reencontrou o bom futebol? Não deixaram em nenhum momento a LDU jogar. Não deixaram. Eles não conseguiram passar do meio campo no primeiro tempo. As atuações convincentes no meio da semana animaram os torcedores para o primeiro clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Amanhã, Flamengo e Botafogo se enfrentam aqui no Maracanã. Um confronto que tem se tornado cada vez mais decisivo. Empates não acontecem no histórico recente. O último foi há 14 jogos, em agosto de 2020. De lá pra cá, muita coisa mudou, principalmente no Alvinegro, que além do forte investimento, mudou de patamar. As duas equipes, inclusive, protagonizaram a disputa da Supercopa esse ano. Melhor para o Fla, que aplicou 3-1 no rival e ficou com o título. Desfalques a essa altura da temporada são inevitáveis. No Flamengo, Alan e Pulgar, com lesão na coxa, devem seguir fora. A esperança é contar com Pedro por mais tempo em campo. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não tá. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não tá 100% fisicamente. Não tá, a gente nota. No Botafogo não faltam baixas. As principais são Barbosa, Bastos e Savarino. Mesmo assim, Paiva tem encontrado soluções. Dentro daquilo que nos tem acontecido, o contexto de lesões e de castigos e tudo mais, como eu sempre digo, aqui nem nenhum microfone deste país ou quando jogamos na Libertadores eu me vou queixar da falta de jogadores, só me vou queixar quando me faltarem 20, aí eu vou-me queixar. Portanto, como não me faltam 20 e eu consigo fazer sempre 11, cá estamos com os 11, com os zagueiros de meninos e portanto, desde que eu consiga fazer 11. O Botafogo defende o título. O Flamengo prioriza o brasileiro, taça que não vai para a estante há 4 anos. Quem leva melhor? Saberemos amanhã, a partir das 6h30 da noite. Os dois times estão no top 10 do Brasileirão, Flamengo na segunda posição, Botafogo em nono. Vamos fazer agora essa ligação com o Rio de Janeiro, bora pra lá? Porque Fernandão está a postos, ele que vai comentar então a respeito desse clássico. Tá aí, tá na área. Fernandão, boa tarde pra você. Seguinte, os dois times estavam precisando vencer ali no meio da semana e venceram ali no meio da semana.
Chegam para esse clássico agora, no melhor momento dos dois times? Você acha que agora o Flamengo está bem encaixado e o Botafogo está arrumando a casinha? Boa tarde para você, Fernandão. Boa tarde, Kalinka, para você e para todos que nos acompanham aqui no BEC. Eu vou um pouquinho mais longe, acho que venceram e convenceram. Eu estou muito curioso para ver como vai ser o comportamento de Botafogo e Flamengo nesse jogo que vai acontecer amanhã no Maracanã, porque eu gostei muito do comportamento das equipes, do Botafogo principalmente, porque o Renato Paiva ele acabou criando umas soluções para o Botafogo em lugares que a gente viu que tinha muita dificuldade. Por exemplo, Cuiabano, quando ele começou a colocar o Cuiabano de ponta esquerda, ele foi muito criticado aqui no Rio de Janeiro, e o Cuiabano em sequência, né, porque é o quarto jogo, foram 3 jogos em sequência, o Cuiabano sendo decisivo, sendo importante, e acabou deixando, né, o Alex Telles, que é um jogador selecionado, né, que esteve na seleção por muitas vezes, no banco de reservas, porque mesmo quando ele precisa de um pouco mais da lateral esquerda, ele tira o Telles, recua o Cuiabano para fazer essa função, porque tem muita força para chegar. O Telles é um cara mais construtor, e aí ele consegue movimentar o Botafogo de uma forma em que a gente não via, não tinha essa visão. Por isso é importante, né, os treinamentos, e o Renato Paiva conseguiu fazer com que o Botafogo entrasse nos jogos com uma competição muito alta, num nível de rotação muito grande. Ele bateu o Inter, não com facilidade, mas com muita propriedade, foi para o jogo da Libertadores. Teve um pênaltizinho lá pro Estudiantes, muito mandrake, mas o Botafogo conseguiu ter forças para reagir. Arthur conseguiu novamente, né, recuperar esse protagonismo que ele teve em outros clubes, e no Botafogo ele vinha sendo muito contestado, muito cobrado. Ele conseguiu também, por meio de uma mexida tática do Renato Paiva, ele tira o Arthur, né, daquela posição de ponta direita, ele centraliza o Arthur com mobilidade para se movimentar entre os lados do campo, pelo centro. O Arthur cresce de produção, dá opções, e tem um cara que tem feito a diferença, na minha opinião, no Botafogo também, Kalinka, que chama-se Marlon Brady Freitas. Por que Brady? A gente aqui no Rio está brincando que ele está dando passes para gol, como a gente está vendo agora, como o Tom Brady, né, o maior jogador da história da NFL, o ex-marido da Gisele Bündchen, e o Marlon já deu 3 passes para gol em 2 jogos, 2 deles para o Arthur, e o Botafogo está com uma expectativa muito grande com relação a esse jogo. Já no Flamengo, o Flamengo tem problemas para começar esse jogo, porque 3 jogadores importantíssimos do seu meio-campo estão fora, Pulgar machucado e Alan também, e Gerson, expulso no último jogo, também vai desfalcar. Normalmente, ele colocaria o Everton Araújo e o De La Cruz, só que o De La Cruz vem de um jogo muito desgastante, né, no meio de semana, contra a LDU, no qual o Flamengo também foi muito bem, com um comportamento interessante, fez o que era necessário, não só com relação aos gols, mas com relação ao comportamento em si, né? Mostrando para a torcida que iria vencer o jogo de qualquer forma, que ia para cima da LDU, não dando chances para que qualquer coisa diferente pudesse acontecer. Isso também inspirou a torcida, traz uma pitada, né, interessante para esse jogo, e a gente não sabe como é que o Felipe Luiz vai fazer, se ele vai colocar o De La Cruz para jogar, né, porque eu acho que ele está um pouco desgastado, a gente sabe da fragilidade física do De La Cruz, um jogador que é muito bom tática e tecnicamente, só que ele sente um pouquinho essa quantidade de jogos no Brasil. A gente não sabe como é que ele vai se comportar, e o Felipe Luiz tem uma dorzinha de cabeça para fazer isso. O ataque, ele ganhou mais um jogador, porque a escalação de Luiz Araújo não era nem cogitada aqui no Rio de Janeiro. É um jogador que acabou criando um estigma de jogar muito no segundo tempo, de entrar no segundo tempo e render melhor, mas o Luiz Araújo entrou no jogo, deu um passe pro gol do Léo Ortiz, fez um outro gol, enfim, ganhou mais um jogador pro clássico. E para fechar, Alexandre, o grande jogador do jogo no meio de semana, é um cara selecionável, não sei por que não tá na seleção brasileira, fez um grande jogo, e pode ser o equilíbrio entre a defesa e o ataque do Flamengo nesse jogo também, Kalinka. Que isso, Fernandão, que aula, rapaz! Obrigada pela sua participação aqui no Band Esporte Clube, e até uma próxima, sempre muito bom ter você por aqui, viu? Tchau, tchau! É da estrela do John Textor que acho que vai brilhar o sábado inteiro, tá? O que aconteceu com o Lyon no campeonato francês é inacreditável, Não bastasse o título do Crystal Palace diante do Manchester City pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, torneio mais antigo de futebol, um dos mais antigos do mundo, se não o mais antigo do mundo, já que o futebol inglês é vanguardeiro, conquistado pelo Crystal Palace hoje. E aí a gente falou aqui no vídeo da primeira edição, né, o John Textor, que no ano passado queria vender as ações do Palace.
as ações foram se valorizando, o Palace se valorizando, chegou à final da FA Cup, agora é campeão. E aí, concomitantemente no campeonato francês, o John Textor, vou dizer que o representante do John Textor estava lá porque o pessoal do Lyon estava lá acompanhando, né? Toda a comitiva, todo mundo, e o Tairo Arruda, que estava lá, não sei fazendo o que, né? Representando lá o Botafogo, não sei. Mas o Tairo Arruda estava lá no estádio, postou e tal, porque o John Textor não estava, não sei se estava representando o John e tal. Mas enquanto o Textor estava comemorando na Inglaterra, o Tairo Arruda presenciou, assim como a imensa torcida do Lyon e todos nós que estávamos acompanhando, daqueles milagres que não acontecem sempre no futebol, né? O Lyon poderia, mesmo fora da Conference League, supondo aqui, vamos lá, o Lyon venceu o seu jogo por 2-0, né? 2 gols do Lacazette, que está indo embora, final de contrato, a torcida fez uma bela homenagem, e o Lyon estava ficando fora porque o Strasbourg estava vencendo o clube Racing Clube Strasbourg, né? Estava vencendo 2-1, o Le Havre empatou, estava caindo para a segunda divisão, pelo menos dos playoffs ali para não cair. E aí o Lyon estava fora, nem Conference League pegando. Só que tem final da Copa da França. PSG na final da Copa da França contra uma equipe menor, o Rennes. E aí, se o PSG for campeão, abre mais uma vaga, e essa vaga seria para o Lyon, que pegaria uma Conference League, né? Só que aconteceu um milagre. No último segundo, no último minuto ali dos acréscimos, o jogo Strasbourg e Le Havre estava 2-2, uma penalidade, uma expulsão. Penalidade para o Le Havre, expulsão do lado do Strasbourg, e aí a cobrança de pênalti e a virada da equipe do Le Havre, que está lá na zona de rebaixamento, chafurdada lá, conseguiu ao longo do campeonato francês e se recuperando aos pouquinhos. E uma vitória inacreditável do Le Havre, 3-2 no último segundo, uma virada totalmente improvável. E o Lyon, que estava sem nada, pega a Conference League, e se o PSG for campeão, pode pegar Europa League. Que sábado para a Eagle Football. Agora, vamos lá. Mas espera aí, Guilherme. O Lyon, mesmo tendo vencido, mesmo tendo ficado na 6ª posição e tal, o Lyon pode ser rebaixado, Guilherme. Ah, beleza, o PSG é campeão da Copa da França e tal, o Lyon pode simplesmente não jogar a competição europeia, porque não vai ter suas contas aprovadas e tal. Bom, o John Textor, informalmente, foi pego lá na Inglaterra falando com uma pessoa, né? Dizendo assim, para de ler os tabloides. O Lyon, eu não vou salvar o Lyon já está salvo. E da última reunião que ele teve lá na UEFA, nós vimos que algumas questões ficaram mais abrandadas. O relacionamento dele com o pessoal do PSG mudou, melhorou. O relacionamento dele com o pessoal da UEFA. Então muita coisa mudou. E a confiança dele é muito grande. Aí ele falou, não, o Lyon já está salvo, não se preocupe com isso, não leia os tabloides. E na semana passada ele disse, nós vamos salvar o Lyon. O Lyon não vai cair. Eu realmente acredito nisso. Acho que para o futebol francês é péssimo. Ainda mais um clube que está na Europa League, basicamente, porque eu não acredito que o PSG perca a Copa da França. E mesmo se não estiver, vai disputar uma Conference League, vai representar o futebol francês numa Liga Europeia, eu não acho que eles vão apertar o cerco ali contra o Lyon. Acho que, pelo contrário, vão fazer exigências para o Lyon cumprir num curto prazo. Até acho que o John Textor vai conseguir
até o prazo de junho, apresentar essa documentação, e acho que essa documentação vai ser aceita, mas a confiança do Textor era muito grande, muito grande. E ele vem dando declarações essa semana no sentido de que vamos parar de ficar com essa coisa de vamos me salvar, e se e tal, o Leão já está salvo, o Leão já está salvo. Então há coisas que nós não sabemos, mas nos bastidores, de que o Lyon vai realmente disputar uma Liga Europeia, não vai ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês, mas o cerco está feito. A fiscalização vai ser maior. E aí o John Textor vai contar muito com essa IPO, com a entrada na Bolsa de Nova York. Tá? E aí eu fico pensando como é um cara que, apesar de gostar de atuar no limite, jogar no risco, tem uma estrela absurda. Falei isso aqui no vídeo da primeira edição e tem que repetir. Porque falando do Lyon, o que aconteceu com o Lyon hoje, vencer por 2-0, na despedida do Lacazette, 2 gols do cara, os torcedores do Lyon ficavam lá, roendo unha até o final do jogo do Estrasburgo. Cara, ganho de 2-1, 2-2 contra uma equipe que está lá embaixo, com pênalti no último segundo, de cavadinha. Cara, esse John Textor, eu vou te contar, ele tem uma estrela absurda, vai botar 2 times na Liga Europa, a Eagle vai ficar com 2 times na Liga Europa, o Crystal Palace e o Lyon, e ainda o Botafogo disputando uma Libertadores da América, dependendo só de si, para chegar mais uma vez às oitavas de final, vai brigar pelo bicampeonato, né? Que estrela, hein? Que estrela. Repito, trabalho difícil e árduo, um dia difícil para aqueles que são haters do John Textor, espalhados pela mídia por aí fora. Vamos falar então do Flamengo projetando o clássico desse domingo pelo Brasileirão. Flamengo vice-líder do campeonato, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, só uma derrota. Fez 17 gols, melhor ataque, tomou apenas 4, segunda melhor defesa da competição. Em 30 jogos no ano, só 4 derrotas. É claro que aí entra o Campeonato Carioca no bolo, que incha essa estatística, mas ainda assim, números muito consistentes, muito positivos, embora o Flamengo tenha, nos jogos importantes do início do Brasileirão e da Libertadores para cá, jogado menos do que se imaginava. Muita gente usou o estadual como parâmetro, a gente sabe que não é, e aí veio um pequeno choque de realidade, mas apesar de atuações ruins aqui e ali, o Flamengo está lá na ponta da tabela, está em segundo lugar, conquistando os resultados dentro daquilo que se imaginava. Vamos então para a análise tática. O Flamengo é um time que joga muito com linha alta, possibilitando saída dos zagueiros, o Léo Pereira tentando o lançamento com a bola um pouco mais longa, e ele costuma acertar, então não é um chutão, é um lançamento mesmo, com endereço. Não é com a mesma qualidade do Marlon Freitas, mas é algo semelhante na dinâmica do jogo, só que, obviamente, vindo um pouco mais de trás, mesmo com a linha alta, não é a mesma posição. E o Ortiz com um passe curto, né? Já tinha uma característica muito positiva de bola no chão no Bragantino, chegou a ser volante no Flamengo do Tite no ano passado, apurou essa questão do passe, então é um cara que avança para distribuir o jogo no passe um pouco mais curto. Outro ponto importante do Flamengo é que costuma fazer linha de 3 na saída de bola, o que permite que os laterais, muito ofensivos, possam subir sem muita responsabilidade defensiva. Quem costuma fazer esse recuo para fechar a linha de 3, entre os dois Léos, né? Ou às vezes entre um deles e o Danilo, quando joga de zagueiro pela direita, é o Pulgar, que não vai poder jogar contra o Botafogo. O substituto mais provável é o Everton Araújo. Eu não lembro de ter visto o Everton fazendo essa saída de 3. Mas muito provavelmente, para ter esse reforço defensivo, o Felipe Luiz vai fazer. Se não fizer, vai faltar recomposição lá atrás, o que, além da linha alta, é mais um chamariz para o contra-ataque. O Flamengo tem muita posse de bola, os adversários normalmente têm como única solução para atacar o Flamengo o contra-ataque, e esse tipo de lance costuma encaixar. A linha alta possibilita isso, se não tiver recomposição lá atrás, mais ainda. Então assim, ou vai segurar um lateral, ou vai recuar o Everton, mesmo que ele não esteja tão acostumado a essa função semelhante do Pulgar. Lembrando, o Pulgar é desfalque. Outro desfalque é o Gerson, o que meio que elimina uma outra possibilidade de formação de meio campo defensivo do time do Flamengo. Quando o Gerson e o De La Cruz jogam juntos, o Gerson encosta muito lá na frente, o De La Cruz até inicia a construção da jogada lá por trás, mas não marca tanto no meio campo pela questão da idade, e aí o Flamengo costuma dar um espaço ali no meio campo que os adversários usam para o chute de média e longa distância.
Isso pode ser uma possibilidade durante o jogo, após as substituições do Felipe Luiz, mas não de início, já que o substituto mais provável do Pulgar é o Everton Araújo, que é sim o primeiro volante, mais de marcação, então deve dar essa pegada mais firme no meio-campo. Nos jogos contra o Central Córdoba, no Campeonato Continental, na Copa Libertadores, ficou mais uma vez comprovado algo que eu já venho dizendo desde o ano passado. Como o Flamengo tem dificuldades com linhas altas. Não dá para jogar contra o Flamengo com linha alta o tempo todo. Vai tomar a bola nas costas e o Flamengo vai ter muitas possibilidades. Mas subir eventualmente para marcar a saída, evitando que o Flamengo fique confortável no jogo, tirando o Flamengo da sua zona de conforto, é fundamental. Se ficar lá atrás o tempo todo, vai chamar o Flamengo e ele vai imprensar. Essa linha alta vai encurralar o adversário. Se você ficar com linha alta o tempo todo, é perigoso. Então, talvez, como o Fluminense mostrou nos jogos do Campeonato Carioca, empatando 2 vezes sem gols com o Flamengo, a linha média é o grande segredo. E aí fazer o que o Central Córdoba fez. Quando o Flamengo estiver saindo, você sobe para pressionar e quebrar um pouco essa saída. Isso vai no mínimo atrasar a jogada do Flamengo e no máximo vai te dar uma roubada de bola dentro da área. O Central Córdoba acertou muito bem isso. O Flamengo é o time que menos sofre finalizações no Brasileirão e o Rossi é o terceiro goleiro em aproveitamento de defesas, 82%. Ou seja, é um time que concede poucas chances e quando concede o goleiro pega. O Botafogo vai ter que trabalhar muito bem esse estilo de jogo do Flamengo para ter a bola, muito provavelmente vai ter menos posse de bola, e aí quando finalizar com capricho para superar o goleiro argentino. Flamengo no ataque, intensidade inicial, é um time que tem muita posse de bola, 61%, e sempre com passes curtos. É o primeiro em passe curto do campeonato e o segundo em passe médio, ou seja, não é um time de lançamento, não é um time de bola longa, vai encurtando as distâncias, triangulando, tabelando e com a linha alta encurrala o adversário. Isso exige muita intensidade, o Flamengo é muito perigoso no começo, costuma fazer gols nos minutos iniciais, dá muita pressão para cima do adversário, mas isso exige muito fisicamente. O time tem tido lesões e tem cansado muito no fim. E é no fim que os adversários costumam espetar e preocupar um pouco mais do time do Flamengo. O rubro-negro pode chegar com 4 ou mais jogadores no ataque, isso é muito comum, chegar com muita gente dentro da área, com os 2 pontas acompanhando a jogada o tempo todo, o centroavante e alguém que vem do meio. O Arrascaeta tem sido esse cara. Ele tem movimentado, em alguns momentos cai pelo lado esquerdo para fazer uma dupla ali, ou com o Cebolinha, ou com outro jogador que estiver caindo por ali, o Michael, por exemplo. Mas é um cara que tem sido cada vez mais importante na área central do campo. E aparecendo na área para finalizar. Tem 10 participações em gols no Brasileirão, 7 gols, 3 assistências. O Flamengo ainda é o segundo time que mais dá chutes certos, ou seja, além do Arrascaeta, tem muita gente com qualidade para quando as chances aparecerem, elas serem de fato perigosas, levarem perigo ao goleiro adversário, e não é à toa o melhor ataque da competição. Esse trio meia, ponta, lateral também é fundamental, porque os 2 laterais são muito ofensivos, você tem meias criativos que se movimentam, pontas muito incisivos, esses pontas que costumam puxar para dentro para finalização com o pé cruzado, né, com o pé oposto. Então, Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, todos eles têm essa característica, então a defesa de lado do campo do Botafogo tem que estar muito esperta, os laterais vão ter função importante defensiva no jogo do Botafogo, para evitar esse corte para dentro, que corre o risco de deixar no mano a mano com a zaga, e aí é difícil segurar. Além desses pontas, o Wesley tem sido um nome fundamental, o lateral direito tem jogado muito aberto e com muita profundidade, então o time chama muito ele, porque isso costuma quebrar as linhas, e também o Flamengo é muito forte nas bolas aéreas, com os meus xarás, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Danilo quando joga, o Pedro, o Bruno Henrique, que, portanto, por ser bom na bola aérea, consegue levar muito perigo sendo ponta ou sendo centroavante, porque nos cruzamentos ele vai estar ali, mesmo que não seja o 9 tático naquele jogo. É isso, gente. Abraço, bom jogo. Rapaziada, John Textor aí com o Lyon classificado para a UEFA Conference League, e se o PSG ganhar a Copa da França, vai para a UEFA Europa League, junto com o Crystal Palace classificado para a UEFA Europa League, ganhando, né, o título da FA Cup. Então, o Textor tá pulando de alegria se o Fogão ganhar hoje do Flamengo. Aí o papai vai ficar... não sei se ele tá lá em Londres ainda, já foi para Lyon, está no Rio de Janeiro, está em Miami, está não sei onde ele está, Estados Unidos, mas o local será pequeno para o John Textor animadíssimo, né? Empolgadíssimo com os times da Liga decolando. E o Botafogo que, né, agora depende só de si para se classificar para a 8ª de final da Libertadores.
Se ganhar do Flamengo, encosta no pelotão de cima lá, vai ficando bem pertinho dos caras lá de cima do G4. E, logicamente, já está encaminhadíssimo na Copa do Brasil, com 4-0 no Capital. O pai vai começando a arrumar o time começando a jogar bola, bom futebol. Mundial vindo aí, Botafogo no Mundial. Os times da Eagle estão começando a deixar os haters de cabelo em pé. Logo mais tem jogo, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo no Maracanã, né? Nossa segunda casa, né? Porque ganhar o Flamengo no Maracanã virou rotina já. Então bora pra cima, bora que daqui a pouco tem jogo. Teremos live pós-jogo aqui no canal. Assim que acabar o jogo, inicia a live aqui. Já vou programar aqui pra vocês já deixarem lá o botãozinho de aguardando, a notificação ativada. E vamos pra dentro. Ó, Live Pix do canal. É o e-mail para contato aí que quer mandar para patrocinador, mandar para pasta de patrocínio, de jabá, de merchan, né? Tamo junto. Aqui embaixo o link do Instagram, link do nosso canal Reserva e link do nosso canal de React Torcedores. E ó, teve um cara que assiste aqui, um pau no, né? Rafael, você tá passando mais tempo falando de fazendo propaganda que outra coisa. Propaganda nenhuma aqui, gente. Falar do meu canal Reserva é porque se isso aqui cair, eu tenho que ter um canal Reserva. Falar do meu Live Pix, do Pix do canal, pedir pra dar o like, o plano de membros, isso é propaganda? Pelo amor de Deus. E outra, antes eu fazia no começo do vídeo, no meio e no final. Agora eu só faço no final. Então, pelo amor de Deus, quer assistir os conteúdos sem a minha cara feia aqui atrapalhando? Vai, tira sua a bunda gorda do sofá, liga a televisão e assiste a televisão. Aqui é um react, aqui é o meu conteúdo. Então, quem não gostou, vá pra casa do chapéu, tá? Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!